todo mundo. Bom, vou apresentar para vocês. Me chamo Karine, tenho 39 anos e eu fiz esse canal aqui para poder conversar com vocês referente, né? Como é ser mãe, dona de casa, trabalhar e ter, né, uma vida aí recorrente aos meus treinos, mostrar um pouquinho para vocês os meus treinos, minha dieta. E é um canal para a gente poder conversar, né? Para a gente poder ter um diálogo como é referente a todo o aprendizado que eu tive lá atrás, eu comecei lá em 2010, né? Então tem muita bagagem que eu posso poder estar compartilhando com vocês, estar conversando com vocês. Então esse canal aqui é mais para ter um bate-papo mesmo, sabe? Para a gente poder trocar ideia é, com o intuito, né, de estar sempre incentivando outras mulheres, né, homens também, né, a ter uma vida regrada, a ter uma vida bacana no mundo da musculação, que é algo que eu gosto, é a minha paixão, a academia. Então aqui era mais compartilhar com vocês mesmo essa tarefa, né? Que é ser mãe, dona de casa, trabalhar e ainda treinar. É difícil, pode ser no começo, mas depois você tira de letra, né? Então, esse intuito é mais para poder estar aqui trocando esse bate-papo bacana com vocês, de uma estar incentivando a outra, uma estar compartilhando com a outra, né? Onde lá em 2010 eu não tive tanto apoio, né? Então hoje eu quero aqui poder estar retribuindo da melhor maneira possível daquilo que eu não tive de apoio, eu quero poder estar apoiando outras mulheres a não desistir, porque algumas até têm a vontade, né, de de ter uma vida mais saudável, uma vida mais regrada e não consegue por falta de incentivo. Então, quem tiver interesse de estar compartilhando comigo esse mundo da academia, mundo de mãe, mundo de ser dona de casa e ter tempo para ser um pouquinho, sabe? Eu comecei na academia em 2010, né? Na época a minha filha mais velha, ela tinha 5 anos e o meu filho, ele iria completar 1 ano. Na época ele estava com 5 a 6 meses. Então, assim, lá atrás, né, não era tão divulgado como é divulgado hoje a questão da academia. Não tinha tanta informação. Hoje em dia você vê muitos atletas, né, muitas atletas mulheres que fazem, né, têm o acesso, mostram sua dieta diária, mostram seus treinos. Então, na minha época não tinha tanta informação como tem hoje. Eu tive a sorte de quando eu comecei a treinar, meu professor na época, ele era um ex-atleta, então ele me ensinou muita coisa. Então ele me mostrava treino, dieta, então eu fui me apaixonando por esse mundo, sabe, da musculação, assim, você saber como era todo o processo de um atleta. Então você ter ali um profissional, ali te acompanhando, meu, eu só tenho a agradecer por ele ter me mostrado, sabe, assim, qual era a importância, sabe? Porque as pessoas confundem muito apenas físico e não é apenas o físico que está aqui em jogo, sabe? É a questão mesmo da sua saúde, sabe? Tanto a sua saúde mental, entendeu? E a sua saúde física, porque é algo que quando você começa a treinar, quando você começa a se interagir mais de como é a musculação, você se apaixona pelo processo, porque você vê o seu corpo evoluindo, você vê a sua mente mudando, porque às vezes aquela alimentação que você faz totalmente desregrada, você começa a falar, não, eu vou fazer certinho porque eu tenho um objetivo, eu quero ter um objetivo. Então você sabe que se você não comer certo, você não consegue treinar, porque o seu corpo está cansado. Então, para mim, foi algo super importante, porque o meu bebê tava, né, ele ia completar 1 ano, então você imagina, mãe, autoestima, né, não tinha. Então, quando eu comecei na academia, tudo mudou, né? Então, a autoestima da mulher lá nos altos, né? Porque você começa a ver evolução, você começa a mudar. Então, eu sempre fui mais do tipo magra, mas eu queria ganhar massa, né?
E questão de dieta, hoje em dia você coloca aplicativos, né, que te passam alimentação, né? Não é a mesma coisa de você estar acompanhado de um profissional, que isso faz totalmente diferença. Quando você tem um profissional te orientando, te ajudando, é muito mais fácil, porque ele vai calcular tudo baseado dentro do seu objetivo. Então, ele vai calcular o seu peso, sua idade, sua ingestão calórica diária. Só que na época eu não tinha essa tanta informação. Então ali eu tinha que procurar na internet todo ali o alimento, a gente procurava quanto de proteína tem 100 gramas de frango. Então a gente tinha que calcular tudo certinho. Ah, quantas gramas de arroz tinha tanto de carboidrato. Então eu fazia todo aquele processo. Então eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, né? Só que nos canais de YouTube, na época era o Facebook, né, não tinha muito isso, né? Você não via muita informação para mulheres, não tinha. Para homens até que você via, porque tinha muito homem que um tem acesso a outro, um fala para outro. Só que mulher não tinha muito disso, né? Mulher não tinha muito essa vontade de fazer a musculação. Você não via mulher forte, né? Era sempre mulher mais slim. Então aquela mulher que queria ser, né, gostar, não tinha, na verdade não tinha. Eu sempre fui diferenciada nessa questão, porque eu não seguia um padrão, eu não tinha um padrão de mulher pequena, sabe? Magrinha, eu não gostava. Então, quando eu comecei a treinar, eu comecei a ver a minha evolução, eu comecei a ver como que a musculação estava causando pra mim. Assim, é algo surreal, como que a gente muda, né? A autoestima muda, como você começa a se olhar diferente, né? Então, ali eu, mãe de duas crianças, uma de 5 e um que ia fazer 1 aninho, a autoestima muda completamente. Então, antes, né, como algumas pessoas, aí quando já estava num tempo e as pessoas acabavam, hoje em dia os haters, né? Mas na época as pessoas não entendiam, falava, poxa, Karina, por que você tá fazendo musculação? O que que você. Então, assim, quando alguém chegava e falou, nossa, a Karina tá estranha. Aí eu começava a falar, nossa, tô estranha porque tá dando resultado, né? Então a gente as pessoas não entendiam, porque não é apenas você treinar e mudar a sua estética, muda por completo, a pessoa muda muita coisa. Aí você se imagina, você mãe, né, e você ter ali toda a sua carga de trabalho, porque na época eu trabalhava como promotora de vendas, então eu ficava muito na rua. Então eu tinha que carregar minhas marmitas. E as pessoas não entendiam. Pra que você faz dieta? Pra que isso? Só que eu sabia qual era o meu objetivo. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu precisava evoluir. E eu treinava, eu trabalhava durante o dia. E quando eu chegava em casa por volta de umas 6, 7 horas, eu chegava em casa, aí eu ia tomar meu banho, eu ia pra academia, aí eu voltava, e durante a noite eu fazia, quando eu chegava da academia, eu já tinha que montar minha alimentação para eu trabalhar no outro dia. Então, o que eu fazia lá e eu faço até hoje? Separar minha refeição. Então, assim, eu fazia tudo, deixar tudo prontinho pro dia anterior, sabe? Então, chegava, separava lá minhas marmitas, pesava, tal. E assim foi durante todo o tempo que eu treinei, né? Então, até hoje é assim. Então, as pessoas não entendem muito quando você fala, poxa, eu estou de jeito. Então, eu ouço isso há muito tempo. Há muito tempo eu ouço elogios, sim, mas críticas sempre ouvi. Porque quando me falavam, nossa, Karina, você tá estranha, ou outras pessoas chegavam, nossa, a Karina tá ficando gorda. Cara, isso pra mim era surreal. Eu falava, então, tô no caminho certo. Porque as pessoas não entendiam a diferença de você estar ganhando massa muscular e aonde você está gordo. Então a diferença era nítida, só que para as pessoas te ver diferente, espantou. Hoje não, hoje graças a Deus essa mulherada aí começou a olhar diferente, né, e ver que não é apenas você ter músculo, né, então no comecinho assim eu sofri um pouquinho de hate, né, e o que mudou de 2010 para hoje, né? Mudou totalmente a maturidade muscular, mudou completamente o meu pensamento, né, a minha mente mudou muito
Porque com o tempo a gente vai evoluindo, a gente vai trocando ideias com um, ideias com o outro, você vai conhecendo o seu corpo, né? Você vai vendo a diferença progressiva do seu corpo, sabe? Então hoje pra mim é o meu estilo de vida, né? Então da época que eu comecei a treinar até hoje, a musculação pra mim é aquele escape, sabe? Você não tá legal? Eu vou treinar. Ah, eu tô triste? Eu vou treinar. Ah, eu tô deprimida? Eu vou treinar. Eu tô feliz? Eu vou treinar. Porque ali é pra mim é como se fosse assim, ali eu posso ter um momento eu, sabe? O meu momento. Então, se eu tô chateado com alguma coisa, eu vou ali, eu vou treinar. Ah, é fácil? Não, não é fácil. As pessoas confundem muito as coisas. Ah, você tá só pensa em treinar. Já pra mim, já virou meu estilo de vida, sabe? Algo que eu gosto muito de fazer porque me faz bem. Então, isso eu percebo que algumas pessoas né, se incomodam com o fato da pessoa que gosta de treinar, né? Que as pessoas dizem, ah, é meu estilo de vida. Porque elas não conseguem se basear, né? Que elas olham para você e falam como que você consegue fazer tudo isso, trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa e à noite treinar. É vontade, sabe? Então é a sua vontade, é a sua força de vontade para você fazer e você mudar. É você cuidar de tudo que está em sua volta, né? Então tudo muda. É, a vaidade, né, da mulher, quando se tem, né, filhos, muda completamente, né? Então, às vezes você olhar e falar, poxa, né, velho, eu tenho hoje a idade que eu tenho, que muitas pessoas olham e falam, mentira, que você tem 39 anos e uma filha de 20. Então, pra mim é um motivo de orgulho, sabe? Assim, é você olhar e você falar, poxa, que legal, sabe? E as pessoas olharem pra você e não falam a idade que você tem. Então, se eu pudesse olhar para Karina de lá atrás e falar para ela, falar, cara, parabéns, você foi persistente, você foi guerreira, você foi disciplinada e hoje você vai colher fruto do que você plantou lá atrás, né? Então, eu tenho muito orgulho de mim por eu não ter ouvido algumas pessoas que me criticaram, que algumas pessoas que de alguma forma queriam me desmotivar, sabe? Então, eu até agradeço a elas que me impulsionaram, sabe? A eu não desistir. Hoje ainda, infelizmente, a gente né, não consegue agradar a todos. A gente ainda, algumas pessoas ainda conseguem, né, querer tirar o seu brilho, querer desmerecer o que eu faço. Mas eu simplesmente passo batido, sabe? Eu falo, é a sua opinião. Então eu respeito a sua opinião, então respeite a minha, tá tudo certo. Mas dizer que ainda não existe, infelizmente ainda existe um pouquinho de preconceito referente a isso, né? Ainda, e pior, que eu digo que é o mais triste, que é onde vem de mulheres que conseguem querer te atacar, sabe? Mulheres que queiram desmotivar aquilo que você está fazendo, sabe? Então, a minha intenção sempre foi incentivar outras mulheres que tenham filho, mulheres que trabalham, mulheres que têm que cuidar de casa, tenha outras coisas para fazer e ter o tempo para cuidar delas, sabe? Para se olhar e falar, ufa, agora eu vou tirar essa 1 hora e meia, 2 horas de treino e vou cuidar de mim. Porque a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa olhar e falar, poxa, eu vou cuidar de mim. Então, o meu intuito, né, de ter esse canal é para ser uma troca, né, entre eu contar para vocês as minhas experiências de dieta, treino, mãe, trabalho, casa, e ter esse diálogo, sabe? A gente conseguir conversar, entender um pouquinho o que passa, incentivar, né? Outras mulheres a ter esse estilo de vida saudável, né? Não apenas a estética, porque aqui não é apenas a estética que se conta, né? Então é muito além disso, né? E que eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma, né? A você que tá aí, que às vezes fala, poxa, eu não quero, não consigo treinar, nossa, eu queria, mas eu não consigo. Vamos juntos, sabe? Assim,
Vamos trocar uma ideia, conversar, vamos ter um pouco esse contato, sabe? E dizer que eu estou aqui aberta a qualquer. A mandarem para mim perguntas, tentar trocar o que eu puder, compartilhar com vocês as minhas experiências desse tempo todo, né, de academia. Mãe, né? Então, esse canal é para isso, para ter essa troca de ideia, essa troca de energia, sabe? Então, quem se interessar ou quem tiver algo aí bacana para contar, para dizer, deixa aí nos comentários, vamos ter um diálogo, vamos, né, mostrar, incentivar uma outra, né? Porque hoje o que precisa, né, tanto nesse mundo da musculação, tanto no mundo, sabe, geral de mulheres, é uma incentivar a outra, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê mulheres que, em vez de incentivar, às vezes desmotiva, sabe? Então, vamos tentar aqui conversar, trocar uma ideia e ver o que é melhor, sabe? Então, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu faço, com todo o carinho do mundo, com toda o melhor das ideias, o melhor das intenções do mundo, é poder estar aqui conversando com vocês e estar trocando essa ideia, experiências bacanas, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais com vocês, né? De vocês estar mostrando para mim se tá bacana o vídeo, se não tá, o que vocês têm aí para contar também, porque vai ser uma troca bacana. Então, esse é o primeiro, que tenho certeza que vai vir outros vídeos, onde eu vou trazer mais assuntos bacanas pra gente conversar, pra gente poder trocar uma ideia aí bacana com todo mundo, tá bom? Então deixa aí pra mim nos comentários experiências que vocês tiveram, né? E vamos nos unir, vamos nos ajudar, vamos nos incentivar, porque é algo que eu falo pra mim mesmo, sabe? Se eu tivesse realmente parado para ouvir opiniões de pessoas para me desmotivar, eu não estaria aqui hoje. Então, eu estou aqui para ser uma incentivadora a cada uma de vocês que estão aí, que às vezes não consegue, às vezes está triste, às vezes fala, hoje eu não vou treinar hoje. Então, bora juntas aí mostrar uma incentivar, uma querer ajudar, uma querer contar, sabe? Vocês podem contar com o meu apoio, porque quando lá atrás eu sei as pessoas que me apoiaram, né? Então eu sei como isso é difícil, sei como é difícil você encontrar pessoas para te apoiarem. Então, quem puder se inscrever, compartilhar e deixar um joinha aí já vai me ajudar bastante, tá? Então, beijo, obrigada por quem ficou até aqui agora e essa força aí pra gente. Valeu, mulheres, apoio mulheres, né? Então vamos seguir essa bandeira aí de vamos apoiar, vamos nos incentivar e vamos nos ajudar a não desistir. Beijão, obrigada.